Alô, tá gravando. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu pôr a aula aqui. Tem gente entrando. Rita, bom dia. Vamos lá. Tela inteira. Deixa eu colocar isso aqui para o canto. Tá tudo aqui. Deixa eu ir para o cantinho. Ok. Então vamos lá para os comentários. Não consigo ampliar mais. Pronto. Maravilha. Vamos lá. Então, a primeira pergunta divide em dois, da Letícia Parada. Opa, tem gente pedindo aqui. Vamos lá. Da Letícia Parada foi sobre se é possível fazer o reaproveitamento de diferentes tipos de plástico para obter um mesmo produto. Exemplo, um pente feito com PAD, PBD e PP. Essa pergunta tem algumas respostas. Então, deixa eu elaborar um pouquinho mais. Se você está perguntando EPP, ou seja, uma mistura dos três, é muito difícil, porque aí é uma blenda. Então, blendas têm propriedades muito específicas. Então, blenda é quando você tem uma mistura, mas eu entendo que o espírito da pergunta era ou, mas deixa eu responder os dois. Se você quer misturar dois polímeros para fazer um produto de reciclagem, é possível, mas é mais difícil e tem que ter um produto muito específico. Um comentário aqui. Bom dia. E aí, tem que ter produto muito específico. Então, para produtos de baixo valor agregado, é complicado fazer isso, porque você tem que ter um compatibilizante, tem que ver direito quais são os componentes da blenda e tal. Mas um pente, um mesmo produto feito com PAD, PBD ou PP, é possível, mas tem uma questão aqui. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Peraí, eu ouvi um barulhinho de ou pedir para entrar. Ninguém pediu para entrar, né? Pediu. Tá aqui. Então, tá bom. Vamos lá. Quando você fala em ou, é possível, mas aí você tem figuras como essa. Aqui são de vários tipos de material, mas é possível você ver isso dentro de vários tipos de polímero, dentro de um tipo de material. Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico de densidade por resistência mecânica. Você pode ter o mesmo gráfico de resistência mecânica por alguma outra propriedade que é do seu interesse, ou de densidade por uma outra propriedade que seja do seu interesse. Então, você depende, essas propriedades dependem da sua aplicação. Então, se você quer fazer um pente, esse pente tem que ter uma resistência mecânica, ou esse pente ele precisa ter uma determinada propriedade de fluxo para poder entrar no molde do pente para máquina de injeção que você tem, que deve ter um determinado conjunto de propriedades, aí você tem que buscar nesses charts de propriedade, de propriedades em função do tipo de material. Então, esse tipo de material, que é muito comum na área de materiais, esse tipo de gráfico, que é muito comum na área de materiais, mostra bem a especificidade de cada tipo de plástico, ou de cada tipo de material, para você fazer um determinado produto. Então, se tem um fit, ou seja, se as propriedades do PAD, PBD e PP batem para um determinado processo e um determinado produto, sim, você pode fazer o mesmo produto, mas
depende disso. Então, não é todo produto ou todo processo que vai trabalhar bem com os 3 materiais distintos, tá bom? Essa é uma resposta para você. Ou seja, se eu entendo bem, Letícia, se eu lembro bem, a gente já conversou, né? Você tem um projeto de reciclagem de material coletado na praia, né? E aí, alguém levantou a mão. A própria Letícia. Não sei se é você, Letícia. Eu falei certo do seu Sim, projeto? sou eu, professor. Sim, sou eu. É de praia e um braço do trabalho é fazer a reciclagem desse material e transformar em artigo esportivo. E aí eu testei na prática essa minha pergunta. Fiz a pergunta para você, mas testei na prática. E realmente não fica bom o produto, porque acontece quando você faz a placa, você tem ali, por exemplo, a temperatura de fusão, que é diferente de um plástico para o outro. Então, um vai derreter bem, vai ficar naquele ponto de molde que a gente fala, e o outro não, vai ficar duro. Foi o que aconteceu. Então, você acaba Ah, tendo também bolha e ele fica quebradiço. Então, numa parte que está bem, assim, aglutinada, e numa outra parte que não, se bater ali, ele quebra. Então, eu já percebi que para ah, fazer isso vai ter que separar, entendeu? Por exemplo, um artigo X de esporte, de PBD e de PP, e assim vai, se for para ser desse jeito, né? entendi. Eu lembrei de uma coisa, deixa eu ver, enquanto você estava falando. Tem gente que trabalha esse tipo de material. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se esse é o termo. Se eu não me engano, o pessoal trabalha commingled, é isso mesmo. Aqui, ó, commingled recycling é quando você não separa, quando você pega toda a bagunça e põe junto. Então dá uma olhada se você acha alguma literatura usando esse termo, tá? Uhum. Mas realmente é difícil, porque imagina, você falou que você tem um material que ainda não fundiu, quando o outro já fundiu. Imagina que você pega uma temperatura, uma abordagem pode ser, deixa eu pegar a temperatura do menos fluido. Então eu chego nessa, eu tenho certeza que os outros estão fluindo. Mas aí você pode chegar na temperatura de degradação do mais fluido, quando você consegue a temperatura de mobilidade do menos fluido. E você tendo diferenças na fluidez, quando você faz uma placa, eu entendi que você está prensando, né? Uhum, isso. Você vai ter diferentes níveis de fluidez, você vai ter diferentes materiais percorrendo. Então, o mais fluido, provavelmente, vai ficar em volta do menos fluido e pode ser interessante para o seu produto, mas você tem que ver. Uhum. Tem que ver caso a caso. Ainda mais que é um produto que vai na água, professor, porque é para pegar onda. Aí imagina que tem o impacto da onda também ao longo do Não. tempo, né? Não é É. tipo um objeto de decoração, um enfeite, algo do tipo, Aham. né? Não, eu ia te falar também que, em relação até essa questão, eu tinha conversado com o pessoal que já montou máquina de precious plastic, e aí eles falaram assim que, às vezes, por ter uma extrusora, uma injetora, e você triturar muitas vezes o material, você consegue fazer igual uma receita. Então, por exemplo, 90% daquele total de gramas, PBD, e aí 10% PP, por exemplo, mas tem que estar muito triturado, tem que passar por uma extrusora, tem que ficar, tipo, muito aglutinado. E não é o nosso caso, porque a gente não tem máquina de precious plastic na universidade. Então, para você conseguir esse ponto de material é muito difícil. Já na primeira etapa, que é a moagem, tem que ficar tipo pó. Assim, é muito É. difícil alcançar pó se você não tem a máquina para isso, sabe? Se você tem diferentes tamanhos de fragmento, você vai ter uma inércia térmica ali, né? Uhum. Então, o fragmento que é menor vai fundir antes do É. fragmento que é maior, e aí você vai ter diferença também. E uma coisa, não sei se você viu a aula que eu falei de processamento. Na aula de processamento, você tem a... Não sei se eu coloquei esse exemplo, mas antigamente, celular, hoje é vidro, mas antigamente tinha os botõezinhos. E tudo que tem botão, tudo que tem um espaço numa peça injetada, você tem uma fragilidade, porque o polímero, ele no molde tem um aço ali. Aonde você quer um buraco na sua peça moldada, tem que ter aço, né? Tem que ter o material do molde, o alumínio. E aí, o polímero passa, o polímero que está todo lá, aquela macarronada, o modelo que eu mostrei para vocês, ele passa pelo aço,
e ele encontra depois do aço, depois do obstáculo. Nesse encontro, as cadeias não vão estar emaranhadas umas nas outras, é um ponto de fragilidade. É o que vai acontecer muito quando você faz prensagem dessas placas. Então, se você precisa para essa placa um material de boa resistência mecânica, você vai sofrer. Então, talvez o caso seja você conseguir uma aplicação onde a resistência mecânica não fosse tão importante. Talvez um material como isolante, ou um material que pudesse ser colocado em conjunto com outro material que Uhum, tivesse essa resistência mecânica, para fazer um compósito. sim. Acho que esse é o É, segredo. Esse e é o desafio. a gente fez depois que viu que misturando não estava dando certo, a gente fez com PAD uma placa, aí levou para uma cortadora, a laser, fez o corte da prancha e depois passou a lixadeira, né? E ela ficou tipo 100% assim, e a gente vai fazer os testes de corpo de prova, né? Para fazer Legal. resistência, impacto e tração. Mas é um primeiro protótipo, então a gente vai fazer vários ainda para poder melhorar o processo. Mas você vê, separando, e teve que separar certinho, plástico por plástico, só PAD para conseguir fazer a placa bem aglutinada, porque misturado não E rolou. quando você lixa, fica lisinho? Então, a gente lixou com aquela lixadeira, tipo, tem na universidade, eu não sei qual que é a marca, tipo da Bosch amarela, É. demora muito para lixar, mas parece que lá vai receber uma, acho que é fresa, alguma coisa assim, que é uma máquina mesmo que vai fazer, tipo, como se fosse uma polidora, e vai fazer por igual e mais rápido, porque na mão, lixando, com a lixadeira mesmo, é mais de uma hora, muito É, tempo. é, é. E sabe aquela aula que você mostrou o pozinho quando quebrava o microplástico? Sim. Exatamente isso da lixadeira. Começou a fazer um pó de microplástico, deu um copinho, assim, como se fosse um becker. Aí a gente vai voltar para o processo isso, mas assim, é perda de material, né? Porque você Sim. vai e volta toda hora. Letícia, sabe quem vai gostar desse seu trabalho? Quem? Os outros alunos da disciplina que precisam fazer microplástico, porque você está fazendo microplástico para eles. Se você não for colocar o material de volta no processo, tenho certeza que algum aluno aqui vai falar assim, Letícia, manda para mim, porque é um Legal. material super fino, é um material feito a partir de um material reciclado, que passou por um tempo de vida útil, que passou por uma exposição às intempéries. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Ó, tem 90 alunos aqui. Desses 90, 91 entrou agora. Quem tiver interesse, fala com a Letícia aí. Convence ela a não voltar esse copinho para o processo, porque esse copinho dá para fazer um monte de experimento legal. Legal. Porque é um pó super fino, né, Letícia? Sim, demais, assim. A gente até começou a dar uma varridinha na mesa, porque fez muito pó, encheu o copinho todinho, assim, e ficou azul Vocês usam clarinho. a mascarinha, né? Sim, sim. Acumula aqui no nariz? Não muito. Acumula na roupa. Nossa, na roupa, tipo, ficou entre as fibras, assim, sabe? Cabelo? Nossa, cabelo também, tudo, o corpo inteiro, até o tênis. A bancada alta, mas até o tênis ficou. Não, muito legal essa parte de lixar, mas quando o pessoal for pedir para você, tenho certeza que alguém vai pedir uma amostra para você. Mas quando eles forem pedir, esse pessoal que tiver um potencial interesse em tentar convencer a Letícia a fornecer esse material, depois tem que separar, porque quando você lixa, as pedrinhas da lixa vão contaminar, Sim, mas é fácil separar por densidade. legal. Maravilha. Mas eu tenho a sua outra pergunta aqui, Letícia. Deixa eu ver. Aqui. Mas acho que esse aqui você já respondeu também, né? Que precisa, né? Porque se você não tem um sistema para fazer uma separação show de bola ali, entre muito fácil, barata, entre PAD, PEBD e PP, você insere uma etapa no seu processo produtivo que é muito custosa. Ou seja, se não Sim, for rápido, se não for automático, né? Se você não tiver um sistema legal, você vai ter que lavar todo mundo, mesmo quem não precise ser lavado. Até porque você não vai é. lavar um por um, você vai lavar em batelada, né? Então é raro você conseguir fazer isso. Sim, Se é. você tiver uma fonte específica, que eu vejo muita gente. Esse é o tipo de papo que você pode ter. Você vai participar da reunião às 10, né? Uhum, sim. Tem dois especialistaços lá em reciclagem, eles têm muita experiência, eles vão poder te falar. A Sandra e o Sandro. Mas eu tenho a impressão, e aí eu não sou expert, né? Então você me perdoe,
eles podem falar o contrário, muita gente desenvolve processo de reciclagem. Por exemplo, tem um PIP da FAPESP para reciclagem de fralda, eu acho que eu já devo ter comentado em outra aula. E a mesma empresa, uma startup que é especialista em reciclagem, ela tem também reciclagem de cápsula de café expresso. Caramba. Aonde que funciona a reciclagem de fralda e reciclagem de cápsula de café expresso? Com um fornecedor. Porque se você pega a fralda do lixo, não funciona, porque você tem que inserir uma etapa de coleta das fraldas na casa das pessoas ou tirar do lixo. Isso é uma etapa muito custosa. Aonde que ele pega? No hospital. Tem fralda Caramba. geriátrica e fralda normal. Então você já tem uma fonte, o pessoal separa a fralda, ele recebe as fraldas todas fechadinhas. Não sei se ele faz uma separação por xixi, cocô, mas obviamente que se tem só xixi é extremamente mais fácil. Então, é a mesma coisa cápsula. Ele pega num shopping, se eu não me engano. Então, ele vai nas lojas em que trabalham com cápsula e ele faz uma coleta num lugar só. Então, esse é um ponto. Então, se você tiver, em vez de coletar na praia, se tiver algum ambiente que você veja que tem uma produção de lixo limpo, é um puta ganho na proposta de negócio, no modelo de negócio. Você tem que achar esse lugar. Legal. Então, Mas eu acho que a sua pegada não é isso, né? A sua pegada é limpar a praia e fazer o produto. É porque eu sou da educação física e eu fiz mestrado em ecologia e agora estou fazendo um doutorado em ciência e tecnologia ambiental, porque eu sempre gostei das duas áreas. E aí, dentre as coisas que eu tenho, dentre os objetivos que eu tenho na minha tese, um deles é mostrar essa viabilidade de reciclagem mecânica e transformar em artigo esportivo para fomentar a prática esportiva. E aí fazer algumas ações em praia. Então, não é que o meu trabalho ele visa demonstrar só a reciclagem ou falar só de reciclagem. É uma parte dele mostrar que é possível reaproveitar resíduo. E aí entra muito naquilo que a gente já sabe da pesquisa, né? Você coloca como objetivo o reaproveitamento de plásticos, e depois você descobre ao longo do processo que não vão ser todos os plásticos e que nem vão ser todos juntos, mas talvez separados, que é o que a gente está conversando aqui. Sim. Só PAD ou É, só PP, é. enfim. Né? Mas de repente você pode ter no ambiente de praia, sim, só para jogar para Uhum. para a pulguinha, para você se incomodar, garrafa de água em barraquinha. Se tiver um sistema de coleta específico de garrafa de água, aí talvez você possa dar um bypass aí na lavagem com detergente alcalino. Sim. Porque esse é o pulo, porque essa é uma etapa custosa, tem uma carga química, sabe? Se você puder evitar isso, era melhor, mas legal. Mas Porque a minha preocupação de lavar com detergente alcalino é porque acho que eu comentei, acho que eu coloquei ali exatamente. Questão de óleo, né? Porque muitas vezes o resíduo já apresenta na superfície mesmo, você percebe que tem óleo, às vezes ali próximo, por exemplo, Porto de Santos, alguns lugares mais específicos. E aí a gente sabe que isso compromete a qualidade do material reciclado, porque tá. tem outra substância, né? Enfim. Aí por isso que eu pensei de fazer a lavagem com o detergente alcalino, e não somente com detergente de casa, né, normal, mas um detergente que pudesse remover esses contaminantes. Tá. Faz essa pergunta de novo para a Sandra e para o Sandro, às Tá, 10. Acho que eles vão legal. ter talvez uma solução mais legal. Show. Obrigada, professor. Obrigado, Letícia, imagina. Vamos seguir, Daniela Schneider. Processo de lavagem do material coletado e a necessidade dessa etapa nos diferentes processos de reciclagem, química versus mecânica. Não está muito claro se isso era uma pergunta. Daniela, se tiver aí, me dá um toque, ou se isso, de repente, era um pedido de grupo para discutir, né? Antes das 10. Lá para as 9h30, eu acho que eu vou abrir, acabando aqui as perguntas. Acho que é a Daniela. Fala, Daniela, pode falar. Oi, professor, bom dia. Era mais um tópico para discussão mesmo, mas acho que um pouco da pergunta da Letícia já trouxe isso, né? Porque esses processos de ter que lavar o material sempre acaba encarecendo todo o processo, né? Então Sim. é um ponto bem crítico. É. Mas legal. Um comentário que eu tenho para fazer, eu vi, não é de paper, né? Mas eu estava vendo uma daqueles. Deixa eu ver.
se tem aqui, porque sempre tem um aluno que pode responder melhor do que eu. E o Eric é um cara que tem muita experiência. O Eric não está aqui hoje. Eita. Mas eu vi um programa uma vez sobre reciclagem, esses documentários, que tinha uma empresa de reciclagem que já não pegava mais reciclagem de lixo. Porque era tanto material primário, tanto material de indústria, que é scrap de produção, ou algum produto que não passou no controle de qualidade, que ia direto para a reciclagem, que não valia a pena pegar um lixo, a reciclagem de coleta seletivo, por exemplo, porque eles tinham uma etapa de lavagem. Então, estava sem poder reciclar lixo de reciclagem secundária, né? De material que já passou pela vida útil. Então, é um problema mesmo. E é uma das coisas que se critica na reciclagem, mas aí a Sandra e o Sandro vão poder dizer, que é vender a reciclagem como uma solução muito ampla quando ela é muito restrita, né? Porque a gente tem esse problema da limpeza do lixo como etapa antes de reprocessar. Beleza, então eu vou seguir aqui. Cristiano Villanova, lá de Curitiba. Quando se estuda o comportamento da camada... legal essa pergunta. Então, eu fui atrás para te responder melhor, e eu acho que é um tema... Eu tive uma impressão, vou passar para você. Então, ele falou, paper do minuto 25 da aula, modelo ABL, que é a camada fronteiriça aquosa, né? Essa palavra é difícil falar em inglês. Aquosa boundary layer. Como escoamento laminar ou turbulento. Então, deixa eu falar para vocês, para quem não conhece o tema, só dar uma introduçãozinha. Eu acho que eu já falei de microfluídica aqui, não sei. A questão é, quando você tem duas paredes muito próximas, você tem, deixa eu pegar aqui eu abri aqui, deixa eu colocar aqui, laminar versus, tá aqui. Quando você tem duas paredes muito próximas, isso aqui, ó, é como se comporta um fluxo laminar. Ou seja, eu não vou ter muita turbulência, eu não vou ter esses microciclones aqui, essas micro-regiões onde você tem, por exemplo, uma maior eficiência de mistura, mas é também onde você tem muita bagunça e te dificulta a modelagem. Se você tem um sistema laminar, é mais simples. E o sistema laminar é legal para a gente entender, e aí tem uns números que quantificam isso, que é o número de Reynolds, que o Cristiano citou na pergunta dele, e isso a gente usa em microfluídica. Então, em microfluídica, você quer o fluxo laminar, você não quer fluxo turbulento. Então, por isso que é micro. Você aproxima as paredes e aí você tem mais dificuldade de ter fluxo turbulento. E aí você modela melhor o sistema. Bom, a questão é que aquele paper que eu citei na aula, que está aqui, está nesse slide já, tem essa camada aqui. E vocês têm que lembrar que essa camada ela tem uma parede, ela não tem duas. Então, você pode ter um sistema laminar, que também pode ser laminar, porque não tem muito movimento. Se tiver movimento, porque para ter a turbulência tem que ter movimento, se a água está parada, não importa nem que se não tem duas paredes, aonde a velocidade é zero perto da parede, mas a água está parada, você não tem turbulência. Mas você também não tem fluxo. Não faz sentido falar em laminar ou turbulência sem ter fluxo. E eu fui procurar isso. Então, a primeira pergunta, se no paper é laminar ou turbulento. Então, Cristiano, no paper não cita se é laminar ou turbulento, ele só apresenta o modelo. Mas eu fui procurar outros papers, fui procurar como eles lidam. Não sou especialista no tema, não fiz uma busca extensiva, mas aonde eu vi é laminar, onde eles lidam com isso, eles tratam como laminar, mas como laminar sujeito à turbulência. Porque se você tem uma partícula no meio, e esse meio
e você considera laminar, ela está parada, está flutuando, está de boa, mas não tem muito fluxo. Mas ela pode colidir com alguma coisa, ela pode entrar num estômago, ela pode entrar, pode ficar perto de uma planta, pode ficar num solo entre dois sólidos, pode sedimentar. Então essa partícula, ela não está num ambiente muito controlado. E então sempre fala, às vezes sempre não, né? Como eu disse, eu não sou especialista, mas nos poucos artigos que eu fui ver, eles falam lá, considera-se modelo laminar de fluxo. Então isso é uma coisa para possibilitar os cálculos, até porque você tem uma parede só. Então, qual a extensão do ABL é uma coisa que vai depender muito de condições, inclusive do fluxo, inclusive do movimento da partícula. Então, meus 2 centavos de opinião é esse, que o pessoal estuda mesmo como laminar, mas sempre sujeito a turbulência. Alguém abriu o microfone, deve ser o Cristiano? Isso, obrigado, professor. Não, é isso mesmo, só queria dar uma checada, porque eu sou da engenharia mecânica, né? Então, eu achei interessante aquele negócio lá que foi colocado, né? Que eu fiz a cadeira de turbulência, inclusive, na faculdade à época, né? Massa. Da descobrimento turbulento, e eu achei bem interessante essa discussão presente também nesse campo lá de microplástico. Porque, realmente, se você colocar um descobrimento turbulento, a complexidade escala muito. Porque você vai ter, tipo assim, modelos que vão mexer com estatística, com análise das dimensões principais do problema, entendeu? O número de Reynolds, que é o dimensional aqui, que rege o negócio, vai influenciar bastante também. Então, você vai ter, tipo, para escoamentos mais, vamos colocar assim, mais lentos, entre aspas, né? Porque é um dimensional. Você pode ter um escoamento mais rápido, mas que com a dimensão característica maior, que você vai ter a mesma característica do mais lento, né? Que você vai ter aquele regime laminar e ter aquela transição para turbulento, né? E normalmente a gente define a espessura de camada limite, que eu não sei que seria o equivalente da ABL e tudo mais, como de 0, que é na superfície, né, até 99% da velocidade do fluxo livre, né? E aí, para aerodinâmica, você tem técnicas para calcular isso, né? E aí, provavelmente, você tem técnicas para calcular isso também lá na questão microplástica, e aí, talvez foi até um campo mais de elaboração de estudo, assim, eu fiquei bem curioso. Obrigado. Não, eu acho que é um tema legal, eu gostei do seu questionamento. Eu acho que ele é aplicado não só para microplástico, ele poderia ser aplicado não só para microplástico, mas para uma área de poluição plástica. Por exemplo, tubo de PVC. PVC é cheio de plastificante. E eu não sei se a questão da lixiviação em função do fluxo é um tema muito recorrente. Eu sei que lixiviação de PVC é um tema recorrente, mas modelar isso, não sei. Outro caso que talvez o laminar fique muito claro. Sacola, bag de hospital, de soro fisiológico, aquela bag, ela tem tubos, e ali provavelmente é laminar. E você tem ali um material muito plastificado também. E ele é muito aditivado para aguentar a esterilização seguida. Uhum. Então, ali pode ter um espaço para você ver poluição plástica por lixiviação, e ali cabe muito bem esse tipo de questionamento que você levantou, pareceu muito interessante. Porque aí você vai ter fenômenos ali, por exemplo, dentro que eu já estudava, por exemplo, você vai ter partículas, vão ficar presas dentro da BL, pelo próprio comportamento turbulento lá dessa full turbulenta no caso, né? Mas ela tem também os fenômenos lá de ejeção, então você tem alguns outros corpos, o pessoal usa, vai estudar a radiação solar, por exemplo, que ela tem uma tendência a se comportar mais ou menos parecido com isso. Por exemplo, o parte vai ficar dentro da camada limite, você vai ter fenômenos de ejeção, você vai estar jogando matéria o tempo todo para fora do que seria a camada limite, né? Então, você está falando de ejeção de particulados ou de substâncias químicas? Fiquei confuso. Particulados. De particulados. Mas nesse caso, partículas liberando substâncias químicas. Uhum. Porque aí no microplástico, e eu acho raro que as pessoas façam isso, porque o microplástico é um material muito pouco... Não é muito pouco modelável. É possível modelar, é possível você fazer esferas, você compra microplástico de tamanho nano até, feito por emulsão, ele é esférico, dá para estudar, dá para fazer uma modelagem e testar a modelagem na prática. Mas com microplásticos reais, com formato super diversificado, heterogêneo, fica complicado, né? Mas é um desafio legal. Você vai mexer com isso? Não, eu tô mexendo com outra coisa. Mas obrigado por qualquer forma. Legal. Obrigado por levantar a questão. Muito interessante mesmo.
Vamos para a próxima aqui, do Fernando Lamego. Fernando Lamego está sempre mandando pergunta. Obrigado pela participação, Fernando. Os estudos sobre partição e assimilação de contaminantes adsorvidos em MP, agindo como vetor de bioacumulação em organismos filtradores, bivalves, tal como apresentado, são uma linha de pesquisa consolidada? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é, mas não sei. Ih, o Fernando saiu. Ele caiu. Ih, vamos esperar um segundinho, deixa eu ver como é que tá aqui. Fernando. Puxa, na hora da pergunta dele. Voltou? Voltou, tá aqui, Fernando tá aqui. Ah, voltou. Oi, Fernando. A internet tá super oscilando. Tá horrível. Putz. Bom, deixa eu responder rápido para aproveitar que você voltou. Eu acho que não é pela dificuldade. Eu acho que a dificuldade experimental associada, que é você ter certeza, você primeiro tem que saber que você tem uma quantidade sorvida na superfície do microplástico. Uhum. Depois você tem que pegar essa quantidade sorvida, e é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal do ambiental, quando a gente vai bolar experimento. Vamos ver a absorção de um determinado poluente no microplástico interferindo com alguma espécie, beleza, com algum indivíduo. Você tem que pegar esse material do seu experimento de sorção, às vezes você tem que secar ele, você tem que guardar ele, e aí nessa parte de secagem, na parte de uma lavagem, você não sabe o quanto você perdeu dessa sorção, porque às vezes tem uma parte que foi sorvida fracamente. Então tem essa etapa aí sensível, operacional, né? Operacional sensível, para ter certeza que você tinha um tanto de sorvido, e aí você perdeu esse tanto para o indivíduo. Sim. Então eu acho que isso é difícil de fazer. E aí você perguntou, mas tem gente que faz, até porque é uma questão muito relevante. E você perguntou se há material suficiente para uma revisão sistemática. Eu acho que cabe uma prospecçãozinha no tema. E aí eu acho que se você vê que tem volume de gente que aborda isso, cabe uma revisão sistemática. Se você vê que não tem volume, cabe um artigo de opinião. Entendi. Explicando como isso pode ser relevante para a área. Dizendo que a COL, a Environmental Science Technology, publica sempre artigo de opinião. E ela tem um formato bem se você for ler os artigos, é bem explicado. Não tem um peer review normal. Quem tem peer review é o editor. Em geral, você faz conversa, é com ele, por e-mail. Não é nem pelo sistema. Você aplica pelo sistema, né? Sim. E em geral, é alguma coisa que, assim, não pode ter fato novo, porque senão é um artigo. E tem que ser meio que um call. Né? Assim, galera, tá faltando isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ninguém tá fazendo. Então, tem esse espírito artigo de opinião. Então, ele não pode ser inédito, ou seja, você não é um fato inédito, não tem nada experimental. O que tem, às vezes, de experimental, entre aspas, é levantamento de dados. Então, tantos artigos publicados com essas palavras-chave e 2% fizeram esse tipo de abordagem. Então, a comunidade está falhando, tem uma lacuna, ela precisa ser preenchida. E não basta você dizer que tem uma lacuna, você tem que dizer também como preencher. Você faz um call e você não pode deixar a comunidade perdida. Sim. Não faz sentido um artigo de opinião desse. Claro. E você tem que dar um caminhozinho. Essa é a minha experiência com o artigo de opinião. Perfeito. Acho que seria bom para um aluno de doutorado. Mas eu acho que tem esses dois caminhos aí. Boa sorte, Ótimo. Fernando. Obrigado, Walter. Valeu por levantar a questão. Obrigado. A Crislaine aqui. Professor, você disse que os redanchamas têm um tempo de vida grande. Aí só para comentar, eu não lembro se eu chamei atenção para isso, mas vou chamar agora. Alguns têm um tempo de vida muito grande, 10/8, né? Que nem no gráfico que eu mostrei. Eu lembro que teve um paper também que a gente escreveu e a gente achou que eram bilhões de anos de meia-vida. Mas são alguns não são tão grandes a meia-vida, não são tão longa a meia-vida. E, em geral, os pesadões, quanto maior a massa do aditivo, mais tempo ele fica preso. Okay? E bromo é pesado pra caramba, então os bromados sempre ficam nessa categoria.
Então, beleza, só essa ressalva aqui. Ao escolher ele como ativo polêmico. Queria saber se tem alguma norma que fale sobre isso, que apresente alguns aditivos que não podem ser usados em determinado plástico, porque podem causar algum tipo de toxicidade. Crislane, como eu disse na aula, a parte de segurança alimentar é chave nisso. Se você quer saber de algum aditivo, exemplos de aditivo que não podem ser usados em algum contexto, nesse caso, embalagem, é lotado. Tem norma lá, você tem que deixar a embalagem ou o material que foi exposto a benzeno. Eles têm lá um substitutivo, um mix, um coquetel de contaminantes. E aí você deixa esse coquetel exposto em vinagre, exposto em gordura, exposto em solvente orgânico que simule alimento gorduroso, em água. E aí você pega esse material, esse solvente orgânico, ou essa água, ou esse substituto do vinagre, né, 5% de ácido. E aí você passa no cromatógrafo, se aparecer, teve tantos resultados, aí não é apropriado. Então tem norma bonitinha, arrumadinha para você poder tomar essa decisão. Isso na área de segurança alimentar. E, obviamente, tem outras áreas. Então, por exemplo, para estofado, para plástico em avião, em carro, em casa, você tem os retardantes de chama por lei, é obrigatório ter um ambiente supercarregado de retardante de chama. E tem as medidas para ver o quanto ele está saindo. E tem um problema, por exemplo, para material hospitalar, que é o blooming, que é a quantidade de material que acaba saindo para a superfície, não vai para outro lugar, não migra, ele só difunde, fica na superfície, e aí ele acaba encontrando os amiguinhos dele, encontra o pessoal da mesma espécie e forma um cristal. Então você não forma uma monocamada homogeneamente distribuída, você forma um cristal. Esse cristal aparece e chama blooming. Alguns chamam bleeding. Tem uma diferençazinha sutil entre os dois, eu nem lembro muito bem qual é, mas um deles forma sal, o outro forma uma mancha. E você vê isso muito claramente no MEF. Se eu não me engano, uma das aulas assíncronas eu dei exemplos de blooming, né? A aula de aditivos, se eu não me engano. E acontece muito em material hospitalar. Então, se tem um material que forma muito blooming, ele tem aditivo, ele não pode ter muita mobilidade, porque ele vai para a superfície e vai contaminar. Então, imagina só uma sacolinha de soro com alguma coisa lá. Primeiro que não pode ter uma coisa que você não sabe o que é, uma mancha, um sal, alguma coisa poluindo. Tem que estar limpinho, limpinho, limpinho. E segundo que aquilo lá, se tem algum tipo de partição, ou se tem algum grau de solubilidade no soro, está indo para o seu corpo, né? Então não pode. Então, sim, a resposta aqui é que tem muitas restrições, sim. Tem vários testes, depende da área, viu, Crislane? Tem que ver o que você quer fazer. E aqui você falou no processo de degradação do plástico. Aí, nesse caso, eu não entendi bem. Fiquei na dúvida se você queria, além dos aditivos que não podem ser usados, se o processo degradativo do plástico também não pode gerar substâncias químicas que também podem migrar para comida ou para algum lugar. Se foi isso que você perguntou, se você quiser complementar, pode pegar o microfone, mas se o que eu falei traduz bem o que você perguntou, a resposta é sim, tem norma para evitar. Então, pegou? Oi, Crislane. Oi, tudo bom, professor? Era isso mesmo, eu queria saber se tem Legal. na parte de, ele degradou, e aí o que ele vai gerar? Vai ele gerar alguma coisa tóxica? Tem sim. Tanto que teve um tempo que você não podia usar material reciclado que tivesse contato com o alimento. A própria Sandra, que vai falar com a gente, ela tem uma patente, nem sei se foi comercializada, precisa ver com ela, que ela conseguiu deposição por plasma dentro da garrafa, ela conseguiu depositar um filme de carbono amorfo que impedia a lixiviação. Então você podia usar material reciclado para fazer uma garrafa de bebida, por exemplo. Então você tem métodos para evitar que, não só aditivos, mas produtos de degradação que acontecem com material reciclado, por exemplo, é o mais comum, porque ele teve um tempo de vida útil, você não controlou, como a discussão que a gente fez com a Laís, não foi? Com a Letícia Parada.
com a Letícia sobre a questão da lavagem, se eu vou saber se o material já teve contato ou não, você nunca sabe. Então, você já considera que ele está no pior caso. E é a mesma coisa, no processo de degradação sempre vai ter alguma coisa. Então, você proíbe a reciclagem porque você nunca sabe se vai ter um material que degradou muito ou pouco. Então, sim, produtos da degradação, eles podem interferir. Tá bom? Alguém levantou? Marcos, quer falar? Eu vi um barulhinho aqui. Beleza. Então tá bom. Crislane, se eu respondi direito, se eu não respondi direito, você me dá uma bronca aí. Deixa eu ver como é que tá. Respondeu sim, professor. Respondeu? Obrigada. Obrigado, Crislane. Deixa eu ver se tem pergunta no chat, que eu não estou acompanhando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou preso, está difícil mexer no celular, acabei de ver uma senhora ser agredida. Caraca, putz. Bom, então, não tem problema, eu mandei um e-mail agora falando, quem teve qualquer problema hoje, não tem nada de falta, não teve nenhum problema, eu sei como é que tá aqui em Sorocaba tá difícil também. Carmen, sobre a dificuldade de coleta de materiais, há a lei 12.305 que fala sobre logística reversa, que deveria ser viabilizada e promovida pelas diferentes esferas do poder público, e dessas, o setor empresarial, com vista à cooperação técnica, sim. Obrigado, Carmen. Acho que você deve ter escrito isso no momento que a gente está falando de coleta, né, para reciclagem. Tem um pessoal que trabalha só com logística reversa. Aqui no campus tem um pessoal que tem um projeto com logística reversa de eletroeletrônicos. E é muito legal. E aí, com a logística reversa, você tem também o trabalho de processamento dos diferentes tipos de eletroeletrônicos e talvez até uma reciclagem que não seja mecânica, né? Até um reuso. Mas a logística reversa é chave mesmo. Mas, em geral, uma coisa legal é que tem que ter um lugar para você ir. É muito difícil, existe, mas é menos comum você ter alguém que vá aos diferentes lugares para pegar. Em geral, quem faz isso é a prefeitura. Estou com um monte de resíduo aqui. A prefeitura vai lá, pega e joga num aterro que ela tem, ou no espaço que ela tem para esse tipo de coisa. Legal, obrigado, Carmen. Então vamos voltar aqui. Henrique. Henrique também sempre participando aí. Obrigado, Henrique. Professor, é uma regra que aditivos migram para a superfície em todos os polímeros? Então, deixa eu ver. A Sandra, ela me corrige sobre isso. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que quando você fala do bulk para a superfície, é mais usado o termo difundir. Mas eu acho que migrar faz sentido. Só fazer essa ponderação conceitual, migrar faz sentido. Migrar é quando você muda de fase. Então, a substância química saiu do microplástico e foi para a água, ela migrou. Agora, ela saiu do bulk e foi para a superfície, talvez seja o termo difusão. Vamos perguntar para a Sandra. Mas eu acho que pode considerar migração, porque bulk e superfície, o volume e a superfície eu acho que são lugares muito distintos. Então, dependendo do que você está estudando, migração pode ser um termo adequado. Então, tá bom. Vamos seguir. Professor, estou travando. Que droga, Henrique. Eu estou travando? Ou eu estou bem? Tá não, tá direito para mim. Tá, beleza. Então, o Henrique vai... Professor, eu tô tendo uma queda de... Henrique? O Henrique tá meio... eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a pergunta do Henrique e vou voltar depois. Não te ouvimos, Henrique. Eu ouvi soluços de voz. Então, eu vou esperar um pouquinho para responder essa pergunta. Eu vou inverter aqui. Deixa eu até inverter aqui para não esquecer. Eu vou pular aqui, porque de repente melhora a internet para você. Daí eu já volto para a sua pergunta. Aqui... nossa, eu não copiei o nome. Mas está aqui. Essa pergunta foi... A última pergunta aqui. Foi do Carlos Felipe Ribeiro Matias da Cruz, que também sempre manda pergunta. Tá aqui. Desculpa, Carlos, eu acabei não colocando aqui a... Tranquilo, professor. Valeu, obrigado.
Aqui, ó, eu pretendo trabalhar com análise microestrutural dos microplásticos e, em cima dessa intenção, queria criar um método para identificar o tipo de material do microplástico através da análise microestrutural. Mas é um método baseado em qual técnica, Carlos? Porque a segunda parte eu dependo dessa primeira. Então, professor, ainda é um projeto, sim, que está em construção, né? Porque o meu programa eu comecei agora e essa questão dos microplásticos, né? Eu tô tendo essa familiarização com o tema, né? Durante a sua aula. A questão da análise microestrutural seria para, né, identificar que tipo de material é aquele. Por exemplo, vamos botar um PP, né? Um PP seria para identificar a microestrutura desse material e depois fazer um banco de dados através da análise, né, daquela análise ali, fazer um banco de dados através das imagens, análise de imagens. Porque se você tiver uma microestrutura, dependendo da sua técnica, porque a microestrutura é mais ou menos um pouco. Você me corrija se a minha compreensão do tema estiver batendo com a sua, estiver inadequada, mas a microestrutura ela é justamente sobre a heterogeneidade estrutural de um polímero, porque a gente tem região amórfica, região cristalina, região cristalina com mais de um tipo de cristal, cristais melhor formados, cristais pior formados. Então a gente tem uma série de bagunças ali no ambiente do polímero. Então, se você, por exemplo, estiver vendo domínio cristalino, ponto, talvez os aditivos não influenciem tanto. Se você estiver vendo superfície, talvez eles influenciem. Se você estiver, por exemplo, analisando microestrutura a partir de XPS, num síncrotron, você pode até ver nanoestrutura, porque depende do tamanho do feixe. Aí vai influenciar. Então, depende da técnica que você está usando. E eu acho esse assunto de microestrutura um assunto muito importante, porque você coloca, sob perspectiva, um conjunto de heterogeneidades, porque o microplástico ele é muito heterogêneo. E se a gente for trabalhar o microplástico como a gente encontra na natureza, a gente não vai muito para frente no modelo. Então, você tem que tirar as variáveis e entender melhor como o microplástico funciona. Então, por exemplo, limite de fragmentação. Eu acho que é uma coisa que vai depender da microestrutura. Então, depende, talvez o que fragmente em pedaço menor seja uma região mais cristalina. Talvez a região cristalina esteja mais perto da superfície para materiais envelhecidos, expostos ao ambiente. Então, por exemplo, pode ser que um copolímero de polipropileno que cristalize pouco vai fragmentar tamanhos maiores só. O limite de fragmentação pode ser para valores maiores de tamanho. Isso é um jeito da gente entender, por exemplo, uma população de nanoplástico, que é uma coisa que a gente não sabe nada, que é um limite de conhecimento que a gente tem. A gente não conhece nanoplástico. Então, a microestrutura, ela me parece bastante interessante, mas essas perguntas que você quer saber, se o aditivo vai influenciar, depende da técnica que você vai usar para poder analisar a microestrutura. Então, se é uma técnica que tem uma grande penetração no bulk, não, talvez não influencie tanto. Se ela vai penetrar pouco, como XPS, talvez influencie mais. Que eu tô ainda, nós estamos ainda agora, eu consegui um material agora, né? Que eu estou usando material de outro colega aqui, que ele coletou aqui na região, nossa região aqui. E eu vou fazer o teste no microscópio óptico para ver se vai atender a minha necessidade ou vou partir para o MEV. Aí eu não sei qual dos dois vai ser o melhor, o mais indicado para esse trabalho. Você tem acesso à FM, Carlos? Não. A FM acho que seria uma ferramenta legal, viu? Porque você vai para tamanhos menores e você cutuca o material. É um jeito de você ver propriedade mecânica nos pontos de análise. Porque aí você consegue ver propriedade mecânica por
região, por pixel, entre aspas, né? Ah, entendi. Da análise. Eu posso até Mas, ver, posso até conversar com a minha orientadora e ver com ela se a gente consegue a parceria aqui com alguma outra universidade, ver se não, tem também, né? mas se você tem acesso a MEV, se o MEV é de vocês, você tem um acesso franqueado ao MEV, com muito uso, basta usar bem, que você vai poder usar MEV também. Ah, entendi. Ou até o microscópio óptico. Você só vai ter que ver bem quanto você vai estudar a microestrutura, depende do que você quer ver de microestrutura. Você pode até estudar com óptico, mas você tem que ver o que você está querendo ver dessa microestrutura. Por exemplo, formação de rugosidade em função de exposição a fatores de degradação? Pode ser. Pode ser. Ó, a Bárbara ama MEV. Eu colocou aqui no chat. Fala com a Bárbara. O MEV, por exemplo, não seria assim, um acesso direto, né? Seria um acesso que eu teria em parceria com outra universidade aqui, que seria um outro programa, né? Aí a gente entraria em parceria. Mas se é um projeto seu, eu acho que você tem que ficar... eu também, viu, Bárbara? Bárbara falou, pretendo usar também, estou apaixonado pela técnica, eu usei bastante também. Eu não tenho, mas eu moro... O campus de Sorocaba, ele é muito próximo de Campinas, né? 1 hora. E Campinas tem a instalação do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Então, deixa eu aproveitar e falar aqui. Bárbara, você é de onde? Eu sou de Niterói, aqui do Rio. Ah, então, olha só. Eu co-orientei uma aluna para continuar. Sobre você também, viu, Carlos? Você está no IF também, né? De Niterói? Não, o IF meu é de Campos, interior do Rio. Campos? Pô, trabalhei em Campos. Então, eu tive uma co-aluna de Campos Goytacazes, lá da UENF, a Monique, e ela foi para o LN Nano. Na época, a política era assim, pode ter mudado, mas eu acho que ainda tem isso aí, porque é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Então, para todos os 103 presentes na aula de hoje, é uma oportunidade para vocês, se vocês quiserem ter acesso a algum equipamento por um tempo mais prolongado, para uma medida específica, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia ele é aberto para receber propostas. E no caso da Monique, ela ficou no hotel. Tem um hotel lá dentro, mais barato do que o hotel normal, tem um custo, mas é mais barato, e o uso do equipamento não tem custo. E você usa ele assessorado pelo técnico que vai te ajudar a resolver o problema. Então, deu algum problema, ele vai lá na hora para te ajudar. Às vezes eu estava tendo problema, ele estava almoçando, e ele sabia que eu tinha um problema, que tinha uma câmera. Assim, quando ele via que a tela congelava, ele ia lá, vi que você teve um problema. Que a tela congelou e quando trava, você tem que esperar o cara para vir resolver. Mas ela ficou, se eu não me engano, uma semana inteira com prioridade do equipamento. Porque ela era de outro estado. Eu, que moro pertinho, eu vou lá de manhã e volto de tarde, porque você tem direito a um período ou sei lá, depende do seu projeto. Você, quero medir isso, você manda o projeto bonitinho, eles falam, você ganhou 3 períodos, você ganhou 5 períodos. Então, você tem as regrinhas lá. Ela ganhou, e aí você distribui os períodos ao longo do tempo. Ela concentrou os períodos e ela teve prioridade porque ela veio do Rio. Então, quem tem interesse, quer usar equipamentos muito bons, de ponta, com assessoria de usuário, porque aí você tem um tempo de treinamento, né? E ali você não precisa ter esse tempo de treinamento tão longo, porque o especialista vai te ajudar na aquisição da informação. Eu fiz um curso teórico agora do MEV, agora no final de outubro eu fiz um curso aqui na UF mesmo, porque eu sou do Instituto de Física, né? Então eu tenho um MEV no laboratório aqui do lado. Isso ajuda bastante. Ótimo. Só que eles não trabalham com essa parte de microplástico e a parte de biofilme que eu trabalho. Então a gente vai fazer uns testes aqui junto, mas tá exatamente do lado do meu laboratório, então facilita bastante a minha vida. Não, é excelente, excelente. Eu faria uso. Também de São Paulo, muito bom. Não, porque às vezes tem um recurso, por exemplo, eles têm um MEV que tem um canhão de galho. Então você corta a amostra dentro do MEV. Nossa, você faz o MEV no vácuo, você vem com o canhão de galho, plá, você corta lá o bicho, e aí você vê dentro do MEV. Então, se você tem um experimento específico, você já tem um conjunto de dados, mas você precisa de uma coisa que tem lá no LN Nano, é muito mais fácil conseguir um projeto.
porque é muito difícil conseguir um projeto começando do zero. Uhum. Você tem que precisar, porque o que eles querem é que se publique artigo. E você vai lá fazer uma prospecção, você não publica artigo. Deixa eu mandar aqui o link, porque mandaram a Mandaram pergunta. aqui perguntando se é esse link no chat. Não era não. Esse é do Ah, tá CBPF, é o Centro Brasileiro Aqui do de Pesquisa Rio. Física, né, do Rio. E eu acho que eles têm também sistema de usuário, ó. É esse aqui, é o LN Nano, você entraria no LN Nano, e aí você vai lá e conhece a microscopia. Lá tem a FM, viu, Carlos? Que a gente tava falando, eu sugeri você usar a FM, lá tem um FM liberado. Ah, tá. E o time é muito legal, o time é muito aberto, assim, o Carlos é o coordenador, era pelo menos, faz tempo que eu não vou. E, ó, instalações, você entra aqui, microscopia, espectroscopia, espalhamento, síntese de materiais, tem lá um laboratório com sala limpa para fazer chip, para fazer microfluídica, tem bastante coisa lá. E aqui na microscopia, ó, você tem as microscopias eletrônicas, tá aqui. Tem criomicroscopia que eu não usei ainda. Uhum. Espera aí, só um segundo que eu tô tendo uma interrupção aqui. Desculpa, dar aula em casa tem dessas coisas. Ó, microscopia eletrônica tem um laboratório. Microscopia de força atômica é outro laboratório. Criomicroscopia, esse eu não conhecia ainda. É um terceiro, já está disponível que é uma microscopia recente, né? Que já está comissionada, ou seja, você já pode pedir para usar. Mas todos aqui. Você vem aqui em usuários externos, você se cadastra, tá aqui em cima, ó. E aí você submete uma proposta. Aí tem umas dicas aí para quem submete proposta, mas é tranquilo. Eles têm até vídeos, se você entrar no canal do LN Nano, tem vídeos explicando as dicas para submeter uma boa proposta. Beleza, então, voltando para o Carlos, professor. tá aqui. Não, mas eu vou continuar te respondendo, não acabei não, peraí. Não, tô falando, agradecendo pelo site lá. Mas quem tem interesse, o LN Nano, o LN Bio, o LNBR, o CNEPEM como um todo, ele é uma instalação aberta, de altíssima qualidade, um lugar bonitíssimo de ver. Você se sente em outro planeta, assim, muito legal. Eu recomendo. Eles estão preparados para receber gente de fora. Então é para o Brasil inteiro. Então, beleza. Aditivos podem influenciar, mas depende da técnica. E aqui você falou, gostaria de saber sua opinião sobre as dificuldades que encontrarei. Muitas. Senão não é mestrado / doutorado, né? Tem que ter dificuldade. E a viabilidade de continuar com essa pesquisa, claro que é viável. O que você tem que fazer é controlar bem as variáveis. Você vai começar com microplástico real, você está ferrado. Né? Você tem que modelar bem isso aí, tem que aprender com o mais simples e vai indo para o mais complicado. E fazer um desenho experimental que realmente te mostre o que você está buscando, porque se você fizer um desenho experimental e não desenhar bem ele, você pode ter resultados que não apontem para o que você estava buscando, né? Então, esse é um ponto sensível sempre, desenho experimental. Para perguntas novas, em geral, desenhos experimentais novos. Porque, na verdade, eu percebi uma coisa, porque quando eu entrei no programa, né, eu entrei com uma ideia. Aí, acabou que chegamos no ponto de trabalhar com microplásticos. E particularmente, eu não conhecia nada sobre microplástico. Estou conhecendo a sua aula, né? Eu vejo que muita gente que já trabalha, já tá na área, já tem um conhecimento bem mais refinado. Então, eu estou aprendendo agora muita coisa, né? E a partir dessas pesquisas que eu estou fazendo, já fiz 2 artigos sobre microplásticos, né? Legal. Até um foi uma revisão sistemática, que foi o Massa. último agora. Então, com essa revisão sistemática, eu aprendi mais ainda, até sobre técnicas de o uso de mineração de dados, né, para classificar os microplásticos. Então, eu estou começando. Até desculpa, né? Peço até desculpa a você e a todos os presentes, que, assim, às vezes a minha falta de conhecimento no assunto
Imagina. possa causar alguma coisa. Mas a questão é essa, eu estou percebendo que eu vou ter quando eu começar a trabalhar com essa questão da análise, eu vou conseguir identificar melhor o que eu vou querer saber. Quando eu começar a ver, Sim. eu vou começar a identificar melhor. É muito legal que você tenha esse conceito, porque você tem que desenvolver o trabalho de acordo com os recursos que você tem, porque às vezes você elabora uma pergunta científica que você não tem condição de responder direito com os recursos que você tem. Então, primeira coisa é ver o que você tem para poder mexer bem. Isso. Aí depois você vai atrás, né? Sim, excelente. Mas muito Mas obrigado. fica tranquilo, Carlos, a disciplina é para todo mundo, a propaganda da disciplina que era uma disciplina introdutória, então todo mundo eu te agradeço pelas perguntas que você faz e exorto todos os demais colegas aí a encherem o Google Doc de pergunta, é para isso mesmo. E eu vi que o Henrique voltou, ele colocou um recadinho aqui que já estava de volta, deu tempo, Henrique, agora eu vou poder responder a sua pergunta. Carmen... Ai, ui! Ô, louco, professor. Bem na minha vez que fechou o negócio aí. Caiu umas coisas aqui. Não, caiu uma coisa aqui, mas tá tudo bem. Ok. Não vou precisar ir lá, desculpa. Então, beleza. Que susto. Vocês não viram o barulho aí, né? Não. Deu um barulhaço aqui. Nossa, caiu tudo aqui. É muito vento. Aqui não tem nada, né? Esse é o da UF, legal. Blá, blá, blá. Também tem como pedir para utilizar. Pô, equipamento multiusuário é tudo de bom. Henrique, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter equipamento, tem que ter acesso aos equipamentos e tem que ter conhecimento sobre isso. Porque é muito difícil ter recurso, né? Quando tem possibilidade de usar recurso aberto, é ótimo. Bom, professor, é uma regra que aditivos migram para a superfície em todos os polímeros. Então, eu estava ponderando, Henrique, a Sandra, que eu colaboro bastante com a Sandra, né? Então, falo bastante do trabalho dela aqui. Ela que me ensinou essas coisas de difusão, de migração, ela me corrige sempre. Porque, para mim, tudo difunde, tudo migra, para mim é sinônimo. E o que ela ressalta bastante é que a difusão é quando você não muda de fase. E migração é quando você muda de fase. Porém, eu tenho dúvida, porque às vezes também você fica muito assim, seguindo a norma cegamente e não questiona. E para mim, bulk e superfície são duas fases distintas, mesmo que seja o mesmo material, porque a superfície é outro conjunto de regra. Superfície tem uma frase famosa, preciso resgatar, a segunda vez que eu preciso usar essa frase, eu não lembro direito. Mas teve um cara que falou uma vez que o paraíso é no bulk, que na superfície é onde mora o demônio. Porque é tudo errado ali na superfície. Dá tudo é exceção, tudo é heterogêneo. E aí, para mim, se alguma coisa sai do bulk e vai para a superfície, você tem outra condição. Talvez você possa chamar isso de migração. Mas como a Sandra vai vir mais tarde, se der certo, também, os dois convidados, o Sandro está aqui, mas a Sandra viajou. Então, não sei com esses bloqueios aí, se ela vai estar disponível às 10, vamos ver. Mas a gente pergunta para ela. Então, só essa ponderação sobre o conceito, mas agora sobre a sua pergunta em si. Se eles migram para a superfície todos os polímeros, eles não migram para a superfície. Eles não, desculpa. Eles não difundem para a superfície. Eles difundem para todo lado. Não quer dizer que não vá ter uma força motriz que para um determinado conceito, e aí Carlos Cruz, Carlos está querendo trabalhar com microestrutura, isso é, por exemplo, se tem um lugar muito cristalino, um lugar muito amorfo, vai ter uma força motriz para aumentar a concentração para o lado do amorfo, né? Então, você tem alguns exemplos de força motriz, né, para direcionar a difusão. Mas, em geral, difunde para todo lado, inclusive a superfície. Mas, quando chega na superfície, ele tem mais dificuldade para voltar, e aí você tem acúmulo. Se a taxa de chegada é maior que a taxa de volta, você tem acúmulo. Então, as pessoas podem falar, o aditivo vai sempre migrar para a superfície. Isso pode passar uma impressão equivocada. Porque a gente fala isso porque, na prática,
ele vai para a superfície. Mas, na verdade, ele vai para todo lado, inclusive para a superfície. E aí, em função do tempo, a gente usa o termo depletar. Em função do tempo, não tem mais nada lá dentro, porque acabou tudo indo para fora, porque você tem um equilíbrio, você tem uma possibilidade de ir para todo lado, inclusive para a superfície. Chegando na superfície, ele pode particionar, que foi o conceito do vídeo, ele particiona, vai embora, então esse cara não volta. E aí, eventualmente, em algum momento, não tem mais aditivo. Tá, então eu posso enxergar como uma, entre aspas, uma regra, né? Ele vai É ser uma regra. Ele vai ser um corpo estranho para a cadeia e em algum momento ele vai estar... Aí vai depender um pouco da taxa de difusão. Então, se for muito lenta, Sim. eu nunca vou ver ele migrar, ele vai ser descartado, já vai Exato. estar... Tá. Exato. No seu caso, que trabalha com lignina, se você tem a lignina como um particulado, dificilmente ele migra. Porque Tá. a difusão de partícula é diferente de substância, né? Quando você tem uma substância, você fala em difusão. Quando você tem uma partícula, pode até ter movimento, mas é outra dinâmica. Tá. Na verdade, eu lembro disso muito por conta do amido. O glicerol, ele acaba saindo muito, né? A gente sente na superfície. Sim. A gente até usava outro termo, não era nem migrar, nem difundir, eu não lembro agora, mas a gente ficava com a amostra um mês na sala e ela já estava toda pegajosa, né? Tá. Só que ainda assim o glicerol tem bastante afinidade com a cadeia, né, do amido, e mesmo assim ele saía. Então eu sempre fiquei pensando nisso, né? Nunca fui atrás, mas sempre fiquei pensando que mesmo com afinidade ele é expulso, né, E não é expulso, ele sai e ele volta, eventualmente ele volta. Tem um paper, essa parte de voltar, eu nunca vi um trabalho, procurei já extensivamente, parei de procurar um tempo, preciso procurar de novo, alguém que estude a questão do retorno, porque eu acho que faz todo sentido que tem retorno. E eu vi um trabalho de conservação de arte, apresentação oral num evento que era... Ai, caramba, como era o nome do evento? Foi na pandemia, foi online, ainda bem, porque é difícil ficar viajando para um evento muito específico, assim. Mas eu participei, eu não lembro qual é, plásticos ameaçados, alguma coisa assim, que era de conservação de arte de plásticos. E um dos trabalhos foi, um dos problemas de arte é o plastificante ir embora. Porque tudo que é feito de PVC, por exemplo, que é um material muito usado para muitos produtos, vai ficando quebradiço, porque o plastificante vai embora, ele fica duro, fica quebradiço, ele simplesmente fratura sozinho. Aí, para poder... E não é só isso, não, foi muito legal, porque tem muita coisa de museu que não é de arte. Museu de História Natural tem muito problema com plástico. Vocês conseguem imaginar qual é o problema de Museu de História Natural com plástico? Alguém aí chuta? Não. Embalar coisa? Degradação? Não, degradação, sempre degradação. Mas tem um problema muito louco. Etiquetinha que identifica um inseto, identifica um indivíduo. As etiquetinhas quebram com décadas de material guardado. Quando você vai ver, tem um insetário ali, todos estão sem etiqueta. Sem identificação. Aí você já não sabe mais de quem é aquela etiqueta. Então, isso é terrível. E embalagem, tem as borrachas, é muito legal, eu preciso resgatar, porque eles publicaram no YouTube todas as apresentações. Eu vou ver se eu resgato essa para mandar para vocês, porque é muito legal. Tem uns... o Guilherme aqui, o Boeing. No insetário de 2 anos já está assim, imagino que tem décadas. Então, você tem perda de informação valiosíssima. E aí, porque está degradando. E uma solução, que é o ponto que eu queria falar, eu fico viajando e não falo o que eu tinha pensado em falar. Eles fizeram um trabalho em que eles colocaram o plastificante em cima da peça e colocaram vácuo por baixo. Não é o que eu faria, mas o resultado que eles colocaram deu certo. Então, eles conseguiram fazer que o plastificante voltasse para dentro do PVC, e esse é um trabalho que eu não costumo ver. E aí eu precisava ver mais coisa, porque eu acho interessante isso aí, eu acho meio lacunar. No meu acervo de conhecimento, eu vejo pouca coisa disso. Então, mas é isso. Seria uma migração também, de novo, né? Bom, agora a sua segunda pergunta. Eles nunca ficam absorvidos pela cadeia?
E aí... aí já entrou no caso do glicerol, que era o que eu pensava, que ele ia ficar sempre interagindo e a cadeia ia absorver ele e ele nunca ia ser expulso, mas... Mas a questão é que você tem que ver que é dinâmico. Uma interação intermolecular, ela é dinâmica. Você não pega uma interação intermolecular, grudou e fechou ali. Ele interage, ele tem uma interação intermolecular aqui, só que ela tem movimento. Então, tudo, mesmo quando você tem um ácido acético, que muita gente tem o ácido acético, ele é muito interessante porque ele forma um dímero, entre aspas, né? Porque você tem o C-O-OH, né? C-O-OH, que encaixa direitinho com o C-O-OH do outro. E eles têm, o ácido acético tem um comportamento um pouco diferenciado, porque ele tem uma porcentagem das moléculas que se comporta como um dímero. Então tem uma massinha um pouco maior. E aí, isso muda, porque você tem um movimento da cadeia que às vezes não é capaz de ser parado pela interação intermolecular. Aí você quebra aqui e forma ali. Quebra aqui, forma ali. Isso é, o tempo todo você está formando e quebrando interações intermoleculares. Então você tem movimentação. Uma interação intermolecular, ela não é um cadeado. Não é uma jaula para a molécula. Então, às vezes é. Às vezes você está próximo de um estado cristalino, às vezes ela pode ser um pouco mais forte, mas em geral você tem no polímero, você tem um mundo muito dinâmico, então não é estático, e Legal. aí você dificilmente vai ser absorvido pela cadeia. Professor, brigadão, como sempre. Imagina, que bom que você não perdeu pela internet. Não, nem fala. Então beleza. Então vamos agora para o Wonder. Eu montei agora de manhã a sala para o Wonder pelas salas que foram pedidas no... Ou alguém quer fazer mais alguma pergunta? Antes da gente ir para o Wonder, alguém falou alguma coisa? José Roberto, pô, José, ótimo. Aqui, isso, plastinação. Aonde foi que eu discuti plastinação recentemente? Foi nessa disciplina? Eu sei... Peraí. Eu discuti, porque a gente usa plastinação. Eu discuti recentemente aqui. Eu não estou lembrando, mas era nesse contexto de preparar a amostra. Foi com Boeing, talvez? Não lembro. Mas o pessoal injeta, tem uma exposição de corpos. O pessoal mostra todas as veias, músculo, que é quando você injeta um monômero e polimeriza ele dentro. E você tem no museu bastante coisa de plastinação, né? Para poder preservar o material. E a gente usa plastinação para poder preparar a amostra, para poder ver microplástico. Então, mas legal. Então, tem esse comentário aqui do José Roberto. Para quem eu preciso mandar um e-mail. Voltei de férias, José, a gente precisa conversar. Aqui, maravilha. Beleza, então tá bom. Vamos lá para o Wonder, deixa eu mandar o link para vocês. Mas tem mais algumas salas que estão faltando. Já tem gente no Wonder aqui, deixa eu pegar o link. Mas já tem as duas, que é microplástico e agricultura. E, peraí, vocês estão vendo aí, né? Política pública e ação social já estão ali. Tinha uma de têxteis, que eu vou montar agora, que eu não tinha colocado. Tá aqui, ó. O Wonder tá aqui, já podem ir entrando. Às 10 horas, a gente começa com a Sandra e com o Sandro, ok? Os dois já estão com o link, estamos esperando eles entrarem. E a conversa com a Sandra e com o Sandro será gravada e vai ser aqui no Google Meet, nesse mesmo link. Então, a gente sai para bater papo agora no Wonder, ok? Ok, a Sônia não vai poder ir, que pena. A Alessandra não vai poder participar às 10, mas a gente vai gravar, viu? E também qualquer dúvida, a Sandra e o Sandro podem responder depois também. Exudação, Henrique, lembrei, também. Fala, Bárbara. Eu ia perguntar se vai ter uma sala no Wonder sobre degradação. Desculpa, bateu o microfone, o que você ia falar? Eu ia perguntar se vai ter uma sala sobre degradação no Wonder. Posso pôr agora. Obrigada. Tá bom, eu vou montando, já vão entrando e conversando, e eu vou montando a sala de têxtil e de degradação. Eu tô aqui ainda, tá? Podem, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar por aqui, mas já vão entrando lá.
Alô, vocês estão ouvindo? Sim, tô te ouvindo, professor. Professor, deu para te ouvir lá no Wonder, mas eu não sei se você está ouvindo a gente. Agora eu estou falando no Meet.
Oi, Sandro. Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos e a todas aí. Cadê o chefe? Então, acabei de mandar mensagem para ele aqui. Ele falou que ó, te autorizei. Então, eu tô aqui. Tá vindo, o chefe tá vindo. Bom dia. Ah, oi, Sandro, oi, Sandro. A dupla caipira aqui. Legal. O Onder. A Sandra entrou sem pedir permissão, né, Sandra? Você entrou com o e-mail da UFSCar. Entrei com o e-mail da UFSCar, se não me liberava, eu dei uma carteirada. Que massa, cara. Que massa. Legal, legal. Bom, peraí. Eu vou parar a gravação para começar outra gravação. Peraí.